Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta então com o IMEXcast, o primeiro podcast de comércio exterior, primeiro e único, exclusivo podcast de comércio exterior da Serra Gaúcha. E hoje a gente vai expandir um pouco as fronteiras, vamos importar um convidado aqui de outro estado, uma pessoa muito... a gente está cada vez mais elevando a régua aqui, né? Quero apresentar para vocês o seu Derli Antônio da Silveira. Eu vou ler o currículo aqui, tá? Porque ficou muito bem resumido e muito bom isso aqui. Derli Antônio da Silveira, engenheiro mecânico, mestre em engenharia, professor de planejamento estratégico, 40 anos de experiência profissional, líder e desenvolvedor e humanizado, visionário e estrategista, fundador da Solver Consultoria, mentor e conselheiro e foi vice-presidente de operações Alegrão Brasil. Derli, obrigado por ter vindo. Tu quer complementar a tua apresentação aí? Porque isso aqui ficou muito resumido, né, cara? Eu sei que tu tem aqui uma experiência que não caberia numa folha. Mas a ideia... Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É sempre um prazer aí poder trocar ideias com outros profissionais, especialmente de outras áreas, um pouco distantes, vamos dizer assim, da minha área. Mas o resumo do currículo tá perfeito e acho que no decorrer da conversa Mas agrega bastante. É um currículo que agrega bastante na área do comércio exterior. A gente tenta fazer com que esse podcast traga algumas realidades da indústria, do comércio, do serviço, enfim. E tua experiência, ela caiu bem certinho. Então a gente vai ter um bate-papo bem legal hoje falando sobre liderança. Perfeito. Vamos lá então, Derli, me conta um pouco então da tua trajetória, como é que tu entrou nessa vida, como é que tu entrou nessa questão de liderança, conta um pouco da trajetória profissional aí. Perfeito. Bom, a minha trajetória é fácil de resumir, né? Porque algumas pessoas acabam migrando de uma empresa para outra e quando vão fazer um currículo, né, tem um recheio de 10, 20, 30 passagens em indústrias diferentes. A minha carreira, ela foi, apesar de longa, 40 anos, né, ela foi dividida em poucos steps, em poucas empresas distintas. Então, os primeiros 20 anos, praticamente 18 para ser mais preciso, foram no ramo agrícola. Comecei na antiga SLC, que depois virou SLC John Deere, depois virou John Deere Brasil. Lá se foram 18 anos. Dentro desses 18 anos, também tive a minha formação, a minha graduação aqui em Caxias do Sul, em Engenharia Mecânica. Aliás, tem um detalhe bem interessante sobre essa passagem, porque naquela oportunidade, na SLC, por ser uma cidade muito interiorana, havia uma dificuldade de manter profissionais lá. Então, contratavam um engenheiro, dali 6 meses ele já queria sair da cidade. Horizontina, né? Horizontina, né? Acabava não se habituando. Então se criou um programa né, de formação de profissionais, como se fosse uma bolsa de estudos, né? E lá em 1988 eu saí da empresa e vim aqui para Caxias cursar a minha faculdade de Engenharia Mecânica. E 3 meses depois eu fui chamado, né, para ser recontratado numa função, e isso consta na minha carteira de trabalho, função estudante. Olha que interessante. Mas não deixou de ser uma aula para mim naquele momento, eu só fui interpretar isso mais tarde, né? Mas não deixou de ser uma aula de estratégia, de visão de futuro, né? Porque vamos investir num potencial, num talento que amanhã ou depois vai ser o nosso engenheiro. E de fato, foi isso que aconteceu, né? Em 94, final de 93 eu me formei. Eu tinha naquela época, em 93, um convite para fazer um doutorado de pesquisa na Universidade de Padova, na Itália, que era um convênio que a Universidade de Caxias tinha. Mas eu tinha honrado a minha palavra, né, de voltar para lá, exercer a profissão de engenheiro na SLC, na John Deere, e lá voltei e lá permaneci até completar 18 anos de trabalho. Passados esses 18 anos... Fiquei um período curto, 18 meses, numa empresa pequena do ramo agrícola, trabalhando na reestruturação dessa empresa, que ela estava passando por uma fase de troca de gerações, né? E depois retornei aqui para a minha terra de formação, né? Eu tive sempre muitos contatos com o pessoal de Caxias, retornei aqui e ingressei na antiga Semar, né, que era uma empresa caxiense. E depois, praticamente 2 anos, não bem 2 anos depois do meu ingresso na Semar, a Alegrã comprou a Semar e voltei à vida multinacional. Lá se foram 20 anos. E passa rápido. Passa rápido. Que legal, cara. Pô, interessante essa história. A gente conhece há um tempo, eu não conhecia essa história, muito boa.
Mas então me diz aí, como é que... Vamos pegar algumas lições dessa tua vida de liderança aí, né? Porque a partir que tu voltou para estudar engenharia, o pessoal tem isso, até a gente discutiu em outros episódios, a gente forma líderes e administradores de outras áreas, né? Tu é engenheiro de formação, né? Sim. Mas, baseado nisso, a gente pode fazer uma pergunta aqui, assim, como é que tu equilibra o foco nos resultados e o cuidado que tu tinha com essas pessoas dentro da equipe para que porque esse cargo de liderança que tu acabou assumindo depois de um tempo ali, ele se demonstrou pela tua competência, né? Como é que fazia para equilibrar esse pessoal da indústria? Tu enxergava diferente por ser engenheiro? Como é que tu enxergava isso? Então, no começo foi realmente desafiador, eu diria, porque eu acho que é uma confusão que existe até hoje quando a gente fala assim, eu vou contratar um gestor ou eu vou contratar um líder. Não é a mesma coisa. Pode existir um profissional que seja um bom gestor e um bom líder ao mesmo tempo. Pode. Pode ser obra do acaso ou pode ser obra de um investimento, né, de uma formação específica. Ao natural, por que isso eu digo que é uma confusão? Porque gestor, para ser um gestor, você ocupa um dos hemisférios do cérebro, que é o racional, que é o lógico, que é o analítico. Para você liderar pessoas, é o outro hemisfério do cérebro, que é o relacional. Então, quando você diz assim, eu quero um gestor, você procura um engenheiro, alguém que vai fazer gestão, controle, etc. Que não é a liderança nata, que inspira, que motiva as pessoas, que as faz trocar de cadeira, como se diz, né? Então, se você quer um líder, é aquele cara que tem um desenvolvimento no hemisfério mais relacional, né? Por que a gente enxerga hoje muito mais advogados na política do que engenheiros? Porque tem o lado do hemisfério relacional muito mais desenvolvido. Tem a oratória muito mais desenvolvida, que tudo usa o mesmo hemisfério do cérebro. Então, eu entendi isso muito cedo, que eu tinha muito uso de um hemisfério apenas, né? E que eu precisava, né, o que eu chamo de esticar o elástico, né? Eu falo isso quando ministro alguma orientação, alguma mentoria executiva através da minha empresa, eu falo, precisamos esticar o elástico. Porque é possível, desenvolver o outro lado do hemisfério. Porque ele está ali. Basta que você comece a acessá-lo e usá-lo. Então, para ser um gestor que lidere com eficiência, um gestor que motive as pessoas, você precisa ter a capacidade de navegar entre os dois hemisférios do cérebro. E isso, naturalmente, não vem. Quando a gente fala assim, fulano é um líder nato, né? O fulano é um gestor nato, dificilmente você enxerga as duas coisas ao mesmo tempo nata. Porque as preferências são diferentes, o uso do cérebro é diferente. É que é uma visão meio rasa, né? O pessoal fala, o cara é um bom líder, né? O cara é um bom gestor. São coisas distintas dentro do conceito, né? São coisas bem distintas. São habilidades distintas, né? Sim. A gente busca, talvez, um aprendizado. Eu, por exemplo, na minha parte de liderança, eu reconheço algumas falhas, tanto quanto a de gestão, mas a gente tem que ter esse reconhecimento, né? Uma consciência disso, né? E tu acha que ao longo do tempo, assim, vamos falar sobre essas... Hoje tu é um consultor de empresas, né, que talvez trabalhe com pequenas empresas, né, tu vem do mundo corporativo. O que tu enxerga como principais erros dos líderes nessas empresas que crescem? O que erro tu faz? O primeiro diagnóstico que tu faz, né, eu acho que é uma coisa assim, até para ti pode ser uma coisa mais óbvia, mas me explica o que tu enxerga primeiro, um erro mais tácito do empreendedor aí como líder. Eu diria que é a falta de visão, de olhar e planejar o futuro. Muitas vezes acontece por acidente um crescimento rápido, né? Eu chamo de crescimento desordenado, né? A empresa começou a faturar, estava bom, botou mais uma linha de produto, enfim, e não parou para olhar para o que estava acontecendo. Não parou para olhar, às vezes, para os fundamentos. Então, a empresa saltou de, sei lá, 500 mil reais de faturamento para 50 milhões, e não se deu conta de refletir sobre qual é o propósito da empresa, qual é a visão dela de longo prazo. Ela surfou a onda, né? Mas sem se preocupar com essas questões que formam o legado da empresa, né? E se você não tem claro qual é o teu propósito, né? Qual é a tua visão de futuro, etc., é muito difícil você conseguir alinhar a tua liderança. Então você vai contratando líderes que vêm de empresas distintas. Esses líderes, eles são bons gestores, podem até ser bons líderes, mas eles vêm com outra cultura. Como chegam num lugar
Numa empresa que está crescendo, que não tem cultura nenhuma, a dificuldade de adaptação é muito grande. E aí começa a ficar uma torre de Babel. Sim. Cada um fala uma linguagem. Cada um fala uma linguagem. Porque geralmente o gestor ou o dono da empresa, ele vê que ele cresce, ele quer contratar alguém para ajudar a ser o líder. E às vezes ele vai contratar alguém que tem o mesmo perfil dele. Fazer uma seleção errada, talvez. Que normalmente a gente contrata por semelhança, por né? semelhança, mas isso não que seja um erro, mas a gente naturalmente não sabe disso. A gente tem que ser instruído a fazer isso, né? Exatamente. E o que tu enxerga como diferença? O que muda de uma liderança de uma pequena empresa para uma de grande porte? Vamos ver se vou dar um exemplo bem mais claro. A empresa cresceu. Eu preciso ser outra pessoa? Não precisa ser outra pessoa, mas certamente precisa adquirir outras habilidades, né? A gente sempre fala assim, durante o crescimento, tanto na carreira só executiva, posso ser empregado de uma empresa, ou sou operador de máquina, virei supervisor, virei gerente, não importa, ou sou dono de uma empresa e a minha empresa começou a crescer, né? Tudo isso é uma viagem. Cada uma das duas trajetórias é uma viagem. E o que a gente sempre faz quando vai fazer uma viagem? A gente pensa na mala e vê que roupas a gente vai colocar, né? Então, isso o paralelo disso, né? É que habilidades eu preciso levar, que comportamentos eu preciso levar e que comportamentos eu tenho que deixar de lado. Então, essa trajetória precisa ser pensada, né? Bom, eu faturava 500 mil, agora estou faturando, sei lá, 50 milhões, eu tenho 10 gerentes. Que habilidades eu precisei adquirir, ou eu preciso adquirir para comandar esses 10 caras que estão aqui comigo, ou 5 caras, não importa. Então, a pessoa não muda, mas certamente o repertório, né? A caixinha de ferramenta tem que ser diferente. Não vai mais consertar um Fusca, vai consertar um carro com injeção eletrônica. E essa comparação de um projeto com uma viagem é bem interessante, né? Porque numa viagem, geralmente a pessoa organiza o roteiro, ela vê o que ela tem que levar na roupa, onde ela vai, quanto ela vai gastar. Tudo isso faz parte de um contexto, planejamento, né? E essa visão bem simplista do empreendedor, ela às vezes atrapalha, né? Quando a empresa cresce, né? Porque tu tem coisas que não são mais tão simples de resolver. Pelo menos não sei se tu concorda com essa visão. Eu sou um empresário que começou lá, aqui em Caxias a gente tem muito exemplo disso, né? Em pequenas indústrias, o cara comprou lá um torninho, daí o cara começou a fazer serviço, prestou serviço para empresas grandes, aí comprou outro torno, aí comprou mais um, e aí mas teve que fazer coisas diferentes ao longo desse prazo aí. Sim, esse exemplo que tu falas aí é bacana para a gente explorar, né? Porque o cara comprou um equipamento, seja um torno, seja uma fresa, enfim, o que ele faz? Automaticamente ele se torna o vendedor, porque ele tem que vender o serviço dele. Então ele é o vendedor. Ele se torna o comprador, porque ele tem que comprar os insumos, né? E ele se torna o executor, porque ele que vai operar a máquina. No comecinho da história é assim. Sim. Depois ele começa a crescer, ele comprou um segundo torno. Ele já tem que contratar um torneiro. Aí ele parte do tempo continua sendo vendedor, comprador, parte do tempo torneiro e parte do tempo ele tem que observar o trabalho do outro cara. O que acontece nesse processo? A gente, quando começa uma carreira solo, né, é como antes de casar, né? É basicamente a mesma coisa. A gente tem as nossas manias, casa com alguém que tem as suas manias, e o casal precisa, de algum modo, se ajustar, né? Que manias permanecem, que manias caem fora para poder seguir uma trajetória em conjunto, né? Não é muito diferente quando você contrata um funcionário. Ele vem com as suas manias, vem o torneiro lá, vem com os vícios dele, né? Eu tenho os meus. E a tendência da gente, quando é o dono da empresa, né, é dizer que as minhas manias equivalem e são as únicas que são boas, né? E a gente vai criando, se não se atenta para esse vício, né, a gente cria uma tropa de idiotas servindo a gente. E a gente vai se idiotizando ao longo do tempo. Né? É muito importante ter visões diferentes da empresa, né? Para que eu possa aprender em conjunto, criar uma massa crítica e isso sim leva a um desenvolvimento mais sustentável. A versatilidade de um líder, no caso, né? De poder enxergar isso também, né? Aí não é um gestor. Sim, tem que saber. Aí é a diferença entre o gestor e o líder. E então a gente foi lá, seguiu, né? A empresa cresceu. Vamos seguir nessa linha da empresa familiar, o cara começou, enfim, familiar não, mas enfim, começou pequeno, cresceu. Chegou o momento de fazer uma sucessão, né? Em que momento a empresa deve começar a pensar nisso? Vamos correr a linha do tempo aqui, vamos pegar o cara lá que já
comprou todo, já cresceu, virou uma mega indústria e agora pensa na sucessão. Em que momento ele tem que começar a pensar e o que ele tem que fazer? Olha, é difícil prever assim, né? Só sei lá, um numerólogo para poder dizer sim, a melhor data, né? Mas o conselho é o quanto antes você pense na sucessão. Porque eu, na minha trajetória, acompanhei muitas frustrações de donos de empresa, porque no seu interior imaginava o meu sucessor natural é meu filho. Chegou no meio do caminho, o filho não queria saber da empresa. E aí, tarde demais, ele descobre que ele não tem um plano B, porque só pensou no plano A, né? Todas as empresas elas vão passar por 3 situações. Número 1, vai haver uma sucessão. Número 2, vai haver uma venda, quer dizer, ou uma ou outra, né? Ou número 3, vai haver um encerramento. São esses os 3 destinos de qualquer empresa, a tua, inclusive, a minha, qualquer empresa. Sucessão, venda ou encerramento. A sucessão, ela pode ser uma sucessão familiar, que eu vou botar um membro da família, ou um membro da família vai continuar o meu negócio, ou não familiar, que é quando um terceiro assume. A venda é venda por si só. E o encerramento ele pode ser traumático ou não, né? Traumático é quando eu quebrei a empresa, né? E é um problema. Ou não traumático, quer dizer, eu me dei conta que é hora de parar, pago todas as minhas contas, fornecedores, funcionários, etc. E vou para a praia, vou para o Ampituba pescar. Mas é um assunto muito bom, né? Porque a gente tem dentro da nossa cultura local aqui essas questões de trabalhar em empresa para a família. Eu não sei se... e o italiano, né? Eu posso falar porque a gente tem parceiros que do norte da Itália que estão vindo para cá buscando investidor, então a gente se aproxima muito da cultura deles, né? A cultura de sucessão, empresa familiar e tal. Só que assim, eu vejo a dificuldade do pessoal em passar o bastão, porque, eu não sei, me convence, tu concorda comigo, a gente está num tempo muito diferente na modernidade, da pessoa que está vindo da geração Z, a pessoa que é da geração que está buscando se encaixar no mercado de trabalho, nem só no mercado. Tu vê muita diferença, tu enxerga muita diferença de pensamento, que problema tu enxerga para... Na verdade, o problema já existe, a gente já sabe que essa diferença geracional gera um conflito, mas como é que se administra isso hoje? Tu tem uma ideia de como o pessoal possa dali com a sua varinha mágica, olha, isso aqui funciona assim? Olha, o que muda, eu só vou, antes de responder exatamente essa pergunta, voltar só um pouquinho no ponto da questão da sucessão familiar, né? Você também deixou no ar a pergunta de quais são as dificuldades, os problemas. O objetivo é provocar. Né? A dificuldade da sucessão familiar é a família entender que a mesa da cozinha e a mesa de reuniões da empresa são 2 mesas completamente distintas. Na mesa de cozinha tem o pai, a mãe, o filho que discutem. Na mesa da empresa são 2 executivos ou 3 executivos. São 2 gerentes ou um gerente e um supervisor. Mesmo que sejam pai, mãe e filho. Mas as mesas são diferentes. E a maior dificuldade que a gente percebe é que as mesas se confundem às vezes e, portanto, os papéis também se confundem. Agora, sobre o tema da diferença ou da dificuldade de administrar, né, a questão das diferentes gerações, o tema não é exatamente... A gente atribui à geração, né, a geração X, Y, Z, etc. Não é exatamente esse o tema central, na minha opinião. O tema central é a velocidade em que as coisas estão acontecendo. Na minha geração, quando eu me formei em 1993, eu fui na CRT, antiga CRT, comprei uma linha, né? Fiquei numa fila de espera por uns 90 dias até que eu recebi um número. De posse desse número, eu fui até uma empresa comprar um telefone celular. Hoje qualquer um, né? 10, 12, sei lá que idade tenha, vai ali no shopping e já sai com celular, com linha, com conexão na internet, etc. Então, a velocidade entre a minha primeira conexão de internet, que foi discada, com a conexão de internet, primeira conexão de internet do meu filho, que já foi banda larga, esta diferença de velocidade é o que impacta na diferença de geração. Informação girando mais rápido. Não é ficar olhando se a geração é X, Y, Z. É entender o fenômeno que está por trás disso. Está na velocidade de aquisição da informação. E essa velocidade de aquisição, ela está trazendo um benefício, porque tem uma geração que acessa muito mais informações em tempo real do que a geração anterior,
que não se adaptou a essa tecnologia, mas traz um malefício. Porque a informação que ela vem muito rápida, ela se torna muito volátil. Hoje eu sei, daqui meia hora, daqui um dia, eu já não lembro mais. Eu costumo dizer, quando esse é o assunto em voga, né? Quando a gente estava na faculdade, a forma de adquirir um conhecimento era através de um livro. Então você ia até a biblioteca, era um ritual. Deslocar-se até a biblioteca, a gente não percebia naquela época, mas ia preparando o cérebro para adquirir conhecimento. Porque o cérebro sabia, eu não estou indo numa festinha, eu não estou indo numa balada, eu estou indo numa biblioteca para adquirir conhecimento. Aí você tinha um segundo ritual, que era achar o livro, ler o livro, né? Fazer os seus resumos, porque dava mais mão de obra você sair com o livro da biblioteca para tirar cópia, para não sei o quê, do que você fazer um resumo manual. Então o processo de aquisição de conhecimento, por si só, tornava o conhecimento mais perene dentro do cérebro da gente. Sim. E esse processo que você dá uma digitada no Google e já vem meia dúzia de informação, ele é muito rápido, mas também muito volátil. A informação entra e sai. A quantidade de informação é muito maior também, né? E a gente perdeu a capacidade de filtrar ao longo do tempo, né? Hoje, se bobear, a primeira informação que vem, o pessoal acaba assumindo como verdade e sai proliferando isso, né? O problema disso é até a questão de redes sociais, esses dados, né? Essas informações, elas vêm em forma de algoritmo para ti poder entender o que o sistema quer que se entenda, né? Sim. Isso tem a ver também com a parte do conflito geracional. Quando eu falo conflito geracional, não é que o sério não seja realmente a geração, né? A velocidade, como tu fala, ela é importante a gente destacar. Só que, eu não sei, a gente já fez aqui também uma entrevista com um professor aqui, né? Ele nos trouxe realidades em que são diferenças de percepções da própria geração sobre o que é certo e o que é errado. O que tu acha, então, que dentro desse problema, voltando a falar da sucessão, o que tu acha que a visão da geração X contribui com a gestão que está aí hoje? Como é que tu acha que essa visão da informação não pode agregar à empresa, por exemplo? Pô, o filho está chegando hoje, eu tenho um filho, né, na idade de daqui a pouco começar a entrar no mercado de trabalho. Eu vejo que ele tem convergência com algumas ideias, né? Ele contribui às vezes mais comigo do que com o que eu poderia contribuir na sucessão. Como é que tu enxerga isso? Como é que tu enxerga a contribuição dessa nova geração no processo de sucessão? Porque eu falo de sucessão, eu penso de cima para baixo, né? Tô te dando um negócio. Sim, tá pensando na sucessão mais no modelo familiar, né? No modelo familiar. Eu não tenho dúvida que tem contribuição, desde que quem está passando o bastão, quem vai passar o bastão, tem uma expansão de consciência para permitir que essa contribuição aconteça de fato, né? Porque num ambiente em que o filho dê 1, 2 ou 3 sugestões e ele for tolhido, ele não vai dar a 4ª sugestão, né? E é isso que eu percebi, eu acompanhei na minha trajetória. Por que os filhos abandonam a empresa? Porque não tiveram espaço, não tiveram voz, né? Uma coisa é certa, nem todos os filhos vão estar certos o tempo todo, como nem todos os pais vão estar certos o tempo todo. Mas permitir que o filho erre é caminho para permitir que ele acerte ali depois, entendeu? Então, deixá-lo participar e planejar junto com ele. Olha, essa vai ser a nossa trajetória. Aqui, vamos olhar com profissionalismo para o tema, né? Aqui está a minha avaliação de você. Você pode fazer uma avaliação minha também. Quais são os gaps? Onde é que a gente converge? Onde é que a gente diverge? Tem ferramentas, né, para a gente tratar isso com tranquilidade. Mas eu percebo que a dificuldade não está em usar a ferramenta, está em colocar o tema na mesa, né? Sempre separando a mesa do jantar com a mesa de trabalho. Sempre separando a mesa do jantar com a mesa de trabalho. Esse é o desafio. Eu tenho que fazer um link agora com a nossa área do comércio exterior, porque dentro da geopolítica se acontece. Essa semana foi uma semana bem bagunçada na geopolítica mundial. Trump querendo fazer um domo ao redor dele do Canadá, e várias coisas que impactam, né, a nossa vida dentro do comércio exterior, né? Essa informação, ela veio muito rápido, ela precisou ser processada rápido, porque dentro dessas informações eu vou tomar uma decisão sobre alguma coisa. Conflito geracional, para mim, é isso. Tu acha que realmente o que eu faço com essa informação, eu, da minha geração, e a geração
sei lá, se fosse meu pai estivesse aqui fazendo, a velocidade da decisão também está impactada com essa informação que chegou ali meio rápida? Eu não tenho dúvida que sim. As gerações mais jovens, elas conseguem processar um número maior de informações, né, e num tempo menor do que nós. É fato. Porque tem não é questão de ser mais inteligente ou não, porque o cérebro ele vai adquirindo habilidades ao longo do tempo. O cérebro é um músculo, né? Uhum. Quanto mais você exercita ele, mais inteligente, mais, né, prontas as respostas você tem. Então, há pessoas que leem um livro em 2 anos, há pessoas que leem um livro a cada mês, um livro a cada 15 dias, um livro por semana. Quem tem o cérebro mais expandido? Não é mais inteligente, o cérebro mais expandido. É quem leu mais, né? Só para contextualizar. Uhum. Então, essa geração que está acessando um volume muito maior de informações, tem uma expansão cerebral significativamente maior. Isso não quer dizer mais inteligência, mas quer dizer muito mais sinapses dentro do cérebro para poder encontrar soluções, para poder processar informações, criar cenários do que quem está acostumado com o jeitão de sempre. A gente dizer brinca, assim. a geração já nasce com um chip na cabeça, né? É por aí. É o processamento das informações, eu falo justamente porque eu me envolvo com questões de marketing, com questões de decisão, dando suporte para cliente, então por isso que eu, né, tento raciocinar, mas não é uma tarefa muito fácil, assim, mas é porque é muita informação realmente para processar. Mas aí chega um momento, né, Derli, que a gente vai precisar de ajuda, um conselho consultivo. Me fala um pouco então, dentro desse processo de maturidade empresarial, em que momento tu acha que é bacana o empresário buscar um conselho consultivo, buscar uma mentoria? Tu tem, assim, dessa tua experiência, que tu vai trazer um pouco da ideia da linha do tempo em que isso é necessário? Tu acha que tem alguma? Ou é cada um no seu tempo? Como é que tu enxerga? Existe uma linha do tempo que eu diria assim, uma linha do tempo comum, né? Quando a empresa começa a ter perspectivas, né? Começa a perceber mudanças no seu mercado, né? Começa a ver perspectivas de crescimento real, o empresário tem 2 opções. Ou ele aposta na sua visão única, né, e segue o barco, né, ou ele percebe o cenário, percebe que pode talvez aproveitar melhor, né, aquilo que ele tem, os recursos que ele tem, e sim cria um conselho consultivo. Que o conselho consultivo não vai comandar a empresa por ele, mas são pessoas que têm expertise, experiência naquilo que ele precisa. Pode ser num novo mercado que ele queira entrar, então vai pegar uma pessoa especializada naquela área, ou quer experimentar uma nova tecnologia, vai pegar um conselheiro que já experimentou aquela tecnologia. Os conselheiros, em sua essência, são pessoas que já atravessaram a ponte. Então, eles sabem dizer qual é que é o melhor caminho, né? E aí, sim, com o aconselhamento dessas pessoas, ter uma reflexão muito mais ampliada daquilo que seria tanto os desafios para o negócio dele para o futuro, né, quanto aquilo que ele pode já aproveitar de momento. E de quebra, né, o conselho ajuda muito na questão de estabelecer, né, as etapas para uma boa sucessão. Ou seja, quanto antes melhor. Quanto antes melhor. Porque talvez a minha percepção ainda, não é a minha, mas eu acho que tem uma percepção de mercado que o cara pegou um conselheiro ou pegou uma mentoria quando a chaleira transbordou, quando a leiteira ferveu. É isso? O pessoal vai, porque acaba sendo assim, todo mundo quer resolver, eu tô com um problema, vou chamar um consultor. Por que não fazer isso antes? Eu diria assim que é o princípio da medicina, né? Você pode consultar o médico quando você está com uma dor de cabeça que tu já não suporta mais, ou você pode fazer um check-up todo ano. A escolha é sua, né? Mas certamente, quando você for consultar um médico, porque você já não suporta mais dor de cabeça, talvez você encontre um aneurisma, ou seja, um problema que seja tarde demais para resolver. Né? A empresa já está entrando numa situação quase falimentar. Não tem conselho que resolva, né? Então, quanto antes o empresário enxergar isso aí, a empresa está saudável, a empresa tem tudo para dar certo, pode crescer, né? Eu estou com meus filhos aqui, sei lá, 10, 15 anos, né? Estão entrando numa idade de escolher profissão. Pô, vamos botar um conselho, vamos planejar o futuro dessa empresa, se eu tenho o desejo que ela seja uma empresa com sucessão familiar, né? Mas começa cedo, porque depois
pode ser tarde demais. E existe um perfil para que haja um conselho consultivo eficiente, o pessoal que... Um perfil de conselheiro, assim, que tu enxergue, né? Pô, o cara tem que ser dinâmico, tem que ser atualizado. Eu diria assim, tem alguns fatores que são importantes, né? Um deles é a experiência, né? Naquilo que você quer vivenciar, quer discutir, né? E diferentes experiências. Um conselheiro fica muito mais naquele conceito da máfia, né? Todo mafioso tinha um conselheiro, né? Que é aquele cara que dizia para ele, vai por aqui, vai por ali. Sim. Mas eram 2 pessoas só decidindo, né? Um conselho normalmente é formado por 2 ou 3 pessoas com experiências distintas, né? Para que a soma dessas 3 experiências consiga fazer a empresa crescer. Então, o conselheiro precisa ter experiência, ele tem que ter vivido, né? Não adianta ele ter estudado. Ele tem que ter vivido, tem que ter passado por experiências para poder realmente aportar conhecimento qualificado para o empresário. Diverso, porque tu pode ter um conselheiro, por exemplo, que cuida mais dos temas financeiros, da saúde financeira, da relação com bancos, e um conselheiro que cuida mais da operação. Então, um perfil de conselheiros distintos é salutar para a empresa também. E eu acho que são complementares, né? Não é nem questão de ser complementar, mas a gente precisa enxergar, o empresário precisa enxergar talvez aonde ele tem a falha. Eu não sei o que o pessoal pode dizer. Eu sou um cara muito bom de operação. Eu só voltar ao caso do cara que botou o torno lá, que começou a abrir um torninho e tal. Mas ele é tão bom com máquina, não se dá bem com pessoas. Sim. A visão dele ao longo do tempo é pegar um cara que ajude ele a lidar com o crescimento, no RH. Só que essa experiência que tu fala que o pessoal tem vivido, ela se destaca porque hoje, a gente tava falando sobre tecnologia, né? A gente tava falando sobre ChatGPT antes aqui, tal. Essa quantidade de gente que procura doutores Google qual é a tua visão sobre isso? Porque tu tá falando de um assunto que, né, eu vejo todo dia um monte de médico, conselheiro, coaching, internet, com 25 anos querendo fazer o processo de treinamento e coaching. Em que ponto a gente pode destacar que a experiência realmente vai fazer diferença? Eu acho que a experiência isolada, sem uma base de conhecimento, ela não necessariamente ela é suficiente. Mas ela é melhor do que você ter só uma formação e não ter experiência nenhuma. Ter formação é como eu saber abrir o meu aplicativo do celular e saber se lá fora está com vento, chuva, etc. Ter experiência é saber que roupa eu uso naquela situação. Simplificando muito o raciocínio, né? Então, a experiência ela é um composto importante e, inclusive a experiência para usar essas ferramentas de IA que estão sendo tanto difundidas, né, ultimamente. Uma coisa é alguém que não tem experiência nenhuma, vai lá no ChatGPT e faz uma pergunta. Imagina a mesma situação, né, sendo abordada ou sendo perguntada para um profissional experiente. A qualidade da pergunta é muito melhor e a qualidade da resposta será infinitamente melhor. Uma pessoa despreparada utilizando inteligência artificial só vai complicar mais ainda a situação. Uma pessoa que não está treinada que não conhece e usa inteligência artificial, é pior. Ela tem tendências a trazer não só resultados menores, mas resultados errados, né? A gente vê muito disso. Sim. Pelo menos aqui na parte do comércio exterior. É uma curiosidade que até hoje de manhã a gente estava numa reunião, a gente estava discutindo que tem clientes que já são antigos e descobriram inteligência artificial, né? Vou usar só um caso só para te elucidar. O cara me pediu uma prévia de custos, né? E ele já veio com a resposta. Aí eu disse, mas tá, ok, mas tu tá me dando, tu tá querendo tirar a dúvida, não entendi o que tu tem. Não, porque eu joguei aqui no ChatGPT e eu vi que o frete tá tanto, imposto tá tanto. Eu digo, tá, mas tu não tão... Eu não sei o que tu quer comigo, só que eu fui olhar a fundo, tava 100% errado esse negócio. O perigo de tu tomar uma decisão com uma informação que né, a gente falou antes, que a informação vem rápido, foi mal processada, a primeira coisa que o cara vê e vai. O pessoal tá tomando decisão em cima disso? Tu enxerga isso? Infelizmente estão tomando decisão, que sim. Mundo, cara. Não, porque isso é ditado pelo imediatismo. Eu quero responder rápido.
É como se eu tivesse uma lista que eu preciso fazer um tick mark ali e vou para a próxima, né? Existe uma crise de ansiedade coletiva. Eu estava numa palestra alguns meses atrás com uma psicóloga e ela falou que a ansiedade já ganha da depressão como mal coletivo. Se preocupando com o que vai vir. Então, exatamente, você tá se atirando na frente das balas, literalmente, né? Não é problema, mas assim, vamos partir por vamos começar a dar conselho para essa gurizada que tá vindo agora, então, né? O jovem gestor assume a empresa, teve a sucessão, conseguimos acertar os pontos aqui, ok, vamos, né? O cara Sim. que tá dando a sucessão entendeu que há momento dele se aposentar, pegar o dinheirinho dele pra praia. Tem algum conselho bom para essa geração, para esses gestores que estão chegando aí agora, para que haja continuidade do trabalho? Dá um conselho pra gente aí que deve ser importante, na tua visão. Olha, o conselho melhor dizendo, né? É praticamente Conselho. o inverso do que naturalmente as pessoas pensariam. A pessoa assume a gestão, a primeira coisa que ele imagina fazer é criar indicadores, um monte de indicadores, né? E lá vai ele para o Excel e bota indicador para a temperatura, para o sol, imagina para o que você quiser. E esquece de que qualquer resultado que vá parar lá naquele indicador, ele é fruto do trabalho de uma pessoa. Então, o meu conselho para qualquer gestor é: foque nas pessoas, entenda um pouco mais de pessoas, porque são elas que vão gerar o resultado. Se você atuar bem com as pessoas, o resultado vai vir. Infelizmente, eu presenciei e presencio na minha carreira, né, pessoas que assumem cargos de gestão, diretoria, enfim, gerência, etc., e começam a sobrecarregar os níveis abaixo dele com uma série de indicadores, porque eles têm uma necessidade de controlar, para mostrar que são gestores, para mostrar que eles têm controle da situação. Mas sobrecarrega de tal forma que o gerente não consegue ser um bom gerente, ele acaba sendo um preenchedor né? E ele acaba replicando esse comportamento para o supervisor. Aí o supervisor, qual é a função primária de um supervisor numa empresa? É realmente estar se relacionando com as pessoas. A gente quer que o supervisor tire o máximo das pessoas como? Se a gente dá lá 300 indicadores para o cara controlar. Ele passa 80%, 70% do dia dele preenchendo o formulário. E 10%, né? De 100%, 70% do formulário, mais 20% em reunião para explicar. E 10% circulando na fábrica, cumprimentando. Um bom dia, como é que você está? Ontem você me falou que seu filho não estava bem, ele melhorou? Isso faz muita diferença. E gera muito mais resultado do que eu ficar pressionando o cara. Tu não atingiu a meta ontem. Você entende a diferença? Então o conselho é: foque em pessoas. As pessoas vão trazer o resultado. Isso é liderança? Isso é liderança. Isso é liderança. Liderança que vai conduzir para a gestão. A gente pode dividir então liderança a pessoas, gestão números, indicadores. A gente fala hoje também em recursos, a empresa pequena ela não tem muito disso, né? Ela não tem um setor de RH, não tem um setor financeiro, tá tudo na mão do empreendedor, né? Essa inteligência emocional desenvolvida para que o empreendedor enxergue as divisões ali entre gestão e liderança. Nesses conselhos consultivos, se trabalha isso na mentalidade do empreendedor? É missão. É missão fundamental do conselho consultivo, é passar uma visão de futuro da empresa, né? Mas ao mesmo ajudar, né? A que o empreendedor ele enxergue o futuro, que ele enxergue as rotas que ele pode percorrer, mas acima de tudo tratar do dia, como as coisas estão acontecendo, que gaps ou que falhas eu estou percebendo como conselheiro que precisam ser corrigidas. Porque só ficar apontando que lá é o norte não me serve um conselho assim. Eu preciso dizer lá é o norte, mas se você não corrigir essa falha, meu filho, você não chega lá não. É assim que o conselho tem que agir. Ele tem que ter essa habilidade e esse relacionamento com o empreendedor para poder tanto o empreendedor confiar nele quando ele aponta que lá é o norte, quanto confiar nele quando ele diz: olha,
Só tem um detalhe, se você não encher o tanque de combustível agora, você não chega lá, são 100 quilômetros, entendeu? Não, são detalhes, né? Na verdade, dentro da macrovisão se tornam detalhes, mas é tão importante quanto a decisão de ter tido o consultor do teu lado, né? Sim. Porque eu vejo também, né, nesse mercado, falando agora do que a gente faz, né, como mentor de comércio exterior ou como consultoria, assessoria, enfim, né? Geopolítica, economia, circulam para que a pessoa tome a decisão. Aí eu recebi informações. Da maneira como esse cara recebeu a informação, se foi, sei lá, usando a inteligência artificial, a maneira como ele tratou essa informação vai depender da pessoa que trouxe e da pessoa que está ajudando ele a tomar essa decisão. Sim. Por isso que hoje a gente tem esse relacionamento com a China um pouco mais desenvolvido, porque eles estão à nossa frente, no sentido de perceber que, por exemplo, a ansiedade é uma coisa que eu não vi lá, entendeu? Não percebi as pessoas ansiosas, não percebi as pessoas depressivas também, porque elas não pensam dessa maneira, né? Então a gente está tentando pegar essa cultura, né? E apesar de a gente querer negociar, ganhar dinheiro, o pessoal ter percebido isso aí, né? Essa tua experiência ali como gestor de uma grande empresa, tu sentiu alguma dificuldade, assim, no volume de pessoas expressando opiniões, líderes diferentes, assim? Como é que tu lidava com esses líderes? Então, eu tive a felicidade no meu último desafio, na última empresa que eu atuei, de liderar pessoas literalmente do sul ao norte. Porque nós tínhamos unidade em Caxias do Sul, unidade em Manaus, passando por Aracaju, passando por Diadema, passando por... Então, são realidades distintas. A gente está falando dentro do país, né? Eu comentei da parte internacional, mas inclusive a gente não precisa ir tão longe, pode ser aqui perto. Aqui perto. Então, o exercício que eu fazia, bom, para mim daqui de Caxias a Manaus são 12 horas. Entre sair daqui a Porto Alegre, eu preferia sempre sair para Porto Alegre para garantir o cumprimento dos voos e tal, né? Sim. Então, 12 horas, ponto, né? Eram as 12 horas que eu usava para preparar o meu espírito para chegar lá. Eu já chegava praticamente em Manauara. Porque tu tem que viver a cultura local, né? Porque se você não dá para... E é comum isso, tá? É comum você chegar num lugar com a tua cultura e achar que aquela cultura é melhor e já sai ditando regra. E aí tudo aquilo que destoa da tua cultura, tu já classifica. É vagabundo, é preguiçoso, é leniente, é não sei o quê. Mas não é assim. A pessoa tem um contexto diferente, ela tem um contexto cultural diferente. O que move um manauara não é o que move um caxiense. Eu preciso entender o que move cada um dos dois para poder atuar. Se expande, né? A parte do comércio exterior realmente é isso, é tu absorver a cultura com quem eu estou negociando. O americano, ele tem um padrão, ele tem... Sim. O chinês tem um padrão, o europeu tem outro. São coisas que se aproximam, às vezes, em pontos comuns, né? Já dizia o Sr. Rolando, né? Tem uma língua que todo mundo fala. Sim. Mas tu percebe que realmente, a gente negocia, trabalha em todas as fronteiras aqui do Brasil, né? E cada situação, por mais que seja uma regra só, né? Que a gente lida com a Receita Federal, cada porto tem um comportamento, uma maneira de ver, não digo a mesma coisa, mas de conduzir um processo que seria comum. Tu também sentia isso, então, nos teus processos, nos teus líderes? A mesma coisa, feita de diferentes maneiras em outros lugares. Com certeza. Um dos desafios foi tentar unificar de forma inteligente a cultura. Porque uma empresa, às vezes, ela vai crescendo por aquisição, né? Então, ela tem uma cultura da matriz, né? Ela comprou a empresa X, Y, Z, de lugares distintos. E aí, tenta, às vezes, erroneamente, aplicar em cada local a cultura da matriz. Quando seria muito mais fácil, mais inteligente, entender o que tem de bom em cada uma das culturas e tentar unificar de uma forma mais suave, né? E mais inteligente. Então, a unificação por imposição, ela geralmente gera quebra de regra. Porque não é aquilo que a pessoa ia fazer, né? É o princípio de escrever um procedimento, uma norma, né? Tem uma frase que eu gravei lá dos meus tempos de auditor ainda, que
Se você não quer errar, quando tu escreve um procedimento, é assim, ó, escreva o que você faz e faça o que você escreveu. Eu vi muitos casos de não conformidade, porque o cara, engenheiros novos, assim como quando eu era jovem lá atrás, vai escrever o procedimento e o cara já quer fazer uma melhoria de processo ao escrever o procedimento. Não é hora. Não é hora, porque o cara não vai cumprir aquele procedimento. Então, entender o contexto... Entender o procedimento básico ainda. Exatamente. Puxa vida. Deli, só agradecer. A gente já está meio que encerrando o tempo aqui. Essas suas considerações finais, tu quer nos colocar mais alguma coisinha aí? Uma contribuição fantástica, assim, fantástica. Mais algum conselho para essa geração que está vindo aí, agora como consultor da Solver, como fundador da empresa? O que nós devemos fazer para manter esse crescimento, para manter a linha de pensamento positivo, racional do empresário, para que haja uma sucessão saudável? Bom, em primeiro lugar, já que estamos indo para os encerramentos, agradecer a oportunidade. É sempre bom bater um papo contigo, Léo. Você é um cara inteligente, um cara muito mente aberta e com certeza o Grupo IMEX não está onde está se não fosse você aí, inclusive promovendo esse debate, né? Porque esse debate é uma forma de expansão de mentalidade, de expansão de conhecimento. O que eu diria para as gerações mais novas é cuidado com os rótulos, né? Lembrem-se que cada pessoa tem uma forma de ver a vida. Tem uma premissa na PNL, quando a gente estuda programação neurolinguística, que diz que ela é muito simples, ela é uma premissa. O mapa não é o território. E as pessoas às vezes acham que o mapa necessariamente é o território, né? Então, julgam, né? Falei isso para dizer que as pessoas julgam de acordo com o seu próprio conhecimento, com o seu próprio mapa. E as pessoas que estão ao nosso redor, sejam colegas, sejam superiores ou sejam subordinados, elas têm visões diferentes do mundo. Elas não são mais estúpidas, mais burras ou mais inteligentes. Elas têm visões diferentes. Se a gente conseguir entender como aquela pessoa pensa, minimamente, né, a gente consegue tirar muito mais proveito da relação. Eu uso muito uma ferramenta, ou melhor, acredito muito numa ferramenta, num princípio, né, que foi desenvolvido lá atrás na GE, que se chama o uso do cérebro integral, né? Que é uma teoria, se você pesquisar aí no Google, vai aparecer como HDBI, né? Que é o uso do cérebro integral. Ele divide o cérebro em 4 fatias. 2 hemisférios, esquerdo e direito, que seria o lógico e o relacional, porém cada um dos 2 hemisférios com uma subdivisão. O lógico tem uma parte que é muito mais analítica, outra parte que é mais controle. E o relacional é uma parte que é mais de visão ampla, de enxergar o mundo, de viajar, né? E a outra parte que é mais relacional, musical, etc. Se você conseguir entender qual é o modelo mental daquela pessoa que está se comunicando, né? Você vai conseguir conversar com ela de uma forma melhor, ser entendido por ela de uma forma melhor, gerenciá-la, liderá-la, o que você quiser. Mas tem que parar, respirar e entender que a opinião da gente não é a única que existe no mundo, né? Que existe uma diversidade de opiniões. Eu não acredito muito ou não que a diversidade se construa apenas por decreto, né? Vamos colocar numa mesma sala pessoas de cores diferentes, pessoas de raças. Isso não gera por si só diversidade. A diversidade vem de conhecer diferentes modelos mentais. Aí sim, eu tenho uma diversidade de verdade. Vamos tratar disso no próximo tema. Diversidade e comunicação. Pessoal, então agradeço vocês pelo tempo. Se você gostou, clica aí, curtir. A gente vai adicionar esse vídeo aí nas nossas redes sociais. E compartilhe com seus amigos, quem se interessou pelo assunto. Mais uma vez agradecendo e até a próxima.